Oi, meu povo. Boa noite. Apareci aqui na realidade. Não tava nem pensando em fazer esse vídeo. Na verdade, ó, tô tomando um drinkzinho. Pensando em algumas coisas na minha vida. E dando uma ajeitadinha aqui na minha penteadeira, que tava muito suja. E eu falei, eu vou fazer um vídeo pra jogar aqui no canal, conversando com o povo. Eu comecei a limpar as minhas coisas, maquiagem, né? Olhar o que servia, o que não servia mais. E comecei a olhar meu quarto, vendo algumas coisas aqui. E aí eu chamei meu marido e falei assim pra ele assim, sabe o que eu gostaria? Eu queria que ali, ó, eu queria trocar aquela cama ali. Eu queria uma cabeceira. Aí eu queria tipo como se fosse um baú na frente. Aqui eu queria tirar essa penteadeira e queria mandar fazer uma penteadeira planejada que fosse até o teto. Que puxasse pra penteadeira assim, guarda-roupa planejada, né? Aí ele olhou assim pra mim e ele falou, esse quarto é pequeno. Aí eu falei pra ele assim, mas pra nós tá bom. Ele falou assim, aí ele quis, tipo, meio que falar pra mim assim, que não, que talvez a gente conseguiria uma coisa melhor com o tempo, né? Mas, gente, por que eu entrei nesse assunto? Por que eu resolvi falar aqui? Porque eu comecei a refletir uma coisa. Quantas coisas, às vezes, a gente abre mão, né? Principalmente nós que somos mulheres. De ter pra a gente poder ter outras coisas que não beneficiem só a gente. Você faz isso também? Eu comecei a me olhar pra mim, comecei a ver, comecei a pensar, vendo as minhas maquiagens, simples maquiagens que não são de marca, produtos que não são de marcas, algumas coisas até vencidas, algumas eu joguei, outras não. Eu comecei a ver, cara, eu poderia, na situação que eu tô trabalhando bem, eu poderia, sabe, comprar várias maquiagens, comprar várias coisas pra mim, mexer, né, nesse quarto, planejar isso. Mas aí eu paro pra pensar, se eu fizer isso agora, por exemplo, eu deixo de trocar o piso dessa casa. Eu preciso ajudar. Então, o que acontece, gente? Às vezes, a gente tem que se fechar, assim, ó, não olhar pro lado. Porque se a gente começar a comprar daqui, compra dali, compra de lá. Compra daqui, compra daqui, compra de lá. Coisas que às vezes realmente a gente precisa, entendeu? Mas se a gente não segura um pouco, a gente acaba não fazendo nada. Eu passei por uma situação muito ruim de ficar 2 anos e pouco sem carro. E eu queria muito comprar um carro. E eu sabia que a situação minha e do meu marido era difícil. Só ele trabalhando, tendo que pagar o financiamento dessa casa. Então eu fechei. E aí conseguimos comprar um carro depois de 2 anos sem carro. A pé, né? Não a pé porque eu tinha minha moto. Então eu precisei abrir mão de muitas coisas que eu gostaria pra mim, que às vezes as pessoas nem entendem. Pra que eu pudesse comprar um carro melhor pra minha família. Né? Pra que todos tivessem um conforto. E não só eu. Não algo em benefício só de mim. Mas em benefício de todos, né? Dos filhos, do marido, da família. E eu olhando aqui, comecei a pensar, caramba, eu poderia comprar isso pra mim. Aí eu pensei, mas eu ficar comprando isso, eu não consigo, por exemplo, trocar o piso dessa casa, não consigo ajeitar o quarto do meu filho, não consigo. Então, assim, o que eu quero falar pra vocês com isso? Nem foca na bagunça que eu tô mexendo lá atrás, tá? Às vezes é preciso abrir mão, sim. Às vezes a gente tem que centralizar em um objetivo que a gente tem. Porque senão a gente fica muito disperso e no final das contas o tempo passa e a gente não consegue nada, não consegue fazer nada daquilo que às vezes realmente é necessário. Às vezes a gente consegue passar com poucas coisas, eu olhando essas maquiagens, mas pra que também que essas gavetas estariam cheias de maquiagem, cheias de produto? Fala pra mim, pra quê? Se eu consigo passar com pouco. Ter conseguido ajudar a comprar meu carro foi uma conquista muito grande pra mim. Não só pela questão de ter um carro, mas pela questão de saber que eu fui capaz de conseguir algo que eu achava que jamais seria capaz, que eu seria capaz, uma mulher, entendeu? Então, eu olho algumas coisas em volta e falo, eu poderia ter isso, eu poderia ter aquilo, eu poderia ter aquilo. Mas eu me fecho para outras coisas. Então é isso, se você tem vontade de ter alguma coisa, tem o sonho de ter alguma coisa que é um pouco difícil, não esbanje com coisas que não são tão necessárias. Aí talvez você pode falar pra mim, Débora, mas o tempo passa demais, a gente não sabe do dia da manhã. Exatamente, a gente não sabe do dia da manhã.
A gente não sabe mesmo, talvez a gente até morre e deixou de aproveitar muitas coisas. Mas talvez não. Talvez a gente não morra tão cedo. E talvez o tempo passe e a gente esteja aqui e olhe pra trás e pense, poxa, eu poderia ter sido um pouquinho mais inteligente. Não é? Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Curte, comenta aí. Você abre mão de algumas coisas por pessoas que você ama? Ou não? Você já quer logo comprar tudo logo e não pensa no dia da manhã? Eu quero saber.